querida aluna, sejam muito bem-vindos ao nosso Quimicando com Kaká. Hoje uma super videoaula para você. E aí galera, como é que vocês estão? Curtindo bastante as nossas videoaulas? Pois é, estaremos trazendo sempre uma boa novidade para você aqui no nosso canal do YouTube, o Quimicando com Kaká. Por falar nisso, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Pois se inscreva no nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui pelo @Quimicando com Kaká no Instagram. A nossa aula de hoje será sobre substâncias puras e misturas. Estaremos também falando sobre sistemas homogêneos e heterogêneos. Pois é, um assunto muito bacana do primeiro ano do ensino médio, que depois é recordado no terceiro ano do ensino médio e depois também no cursinho. Pois vamos começando a nossa super videoaula de hoje com substâncias puras e misturas, sistemas homogêneo e heterogêneo. E também estaremos falando sobre alotropia. Pois é, mais uma matéria bacana e muito importante que vocês conhecerão aqui com a gente. Beleza? Bora lá então, que o Quimicando com Kaká só está começando! Fala galera, vamos então começar esse nosso rolê. Vamos iniciar esta nossa aula sobre substâncias puras e misturas. Antes de darmos esse pontapé inicial, vamos falar sobre matéria. Afinal de contas, o que é matéria, né? O mundo à nossa volta é formado por matéria e energia. Qual é a definição de matéria? É tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, toda matéria possui uma massa, tá? E possui um volume. Desta forma, nós vamos tentar entender o que forma toda essa matéria que existe à nossa volta e que nós reconhecemos quando você pega, por exemplo, um copo ou um frasco ou uma pedra, uma caneta, qualquer coisa que você pegue, né, que tenha massa e que ocupe um lugar no espaço, isso é matéria. A matéria é formada por estruturas muito pequenas, que são os átomos. Olha aí, a estrutura atômica, né? O átomo é formado por um núcleo central positivo, onde estão localizados os prótons e os nêutrons. E em torno nós temos uma região muito grande chamada de eletrosfera, onde estão localizados os elétrons. Então esses átomos, ao se unirem, formam as moléculas. Estas moléculas podem ser feitas a partir de um único tipo de átomo ou a partir de átomos diferentes, proporcionando assim a formação de substâncias que podem ser simples ou compostas. Vamos entender esse processo aqui na nossa lousa, nesse esquema bem bacana que nós fizemos aqui para você entender bem. Substância pura é um sistema formado por moléculas iguais. Então, este primeiro sistema, por exemplo, onde nós temos as moléculas representando o gás hidrogênio. São dois átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio. Então aqui nós temos a substância hidrogênio. Essa substância será chamada de substância pura simples. Por quê? Porque é formada por apenas átomos de hidrogênio. Substância pura simples. Mas por que é uma substância pura, professor? Porque ela é formada por um único tipo de molécula. Aqui nós só temos moléculas de H2 e apenas átomos de hidrogênio. Por isso é uma substância pura simples. Aqui nós temos também uma substância pura simples, formada por apenas átomos de oxigênio. Então nós temos aqui molécula de O2, molécula de O2, molécula de O2, molécula de O2. Então quando nós temos a substância pura O2, significa que somente moléculas de O2 existem aqui.
e átomos de O2 apenas. Então, por isso, nós temos uma substância pura simples. Agora, perceba, aqui nós já temos uma substância pura composta. Mas por que ela é pura mesmo? Porque todas as moléculas são iguais. Aqui nós estamos representando a molécula de água, que é uma combinação, é uma reação, é fruto de uma reação entre gás hidrogênio e gás oxigênio. Quando essas duas moléculas reagem entre si, unem-se, formam então a molécula de água. Então nós temos aqui uma molécula de água, duas moléculas de água, três, quatro moléculas de água. Então, como nós temos apenas moléculas de água aqui, nós temos a substância pura, composta água, porque ela é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio. Então esta é a definição de substância pura. É um sistema formado por moléculas iguais, beleza? Olha aí, moléculas de hidrogênio, moléculas de oxigênio, moléculas de água. Substância pura simples, somente átomos iguais, olha aí. E aqui átomos diferentes nas moléculas formadas, beleza? Agora, qual a diferença entre uma substância pura e uma mistura? É muito simples. Você vai pegar duas ou mais substâncias puras, simples ou compostas, e vai colocá-las num único lugar, vai misturá-las. Por exemplo, quando você pega aqui um pouco de água, vamos imaginar que esta água esteja pura, certo? Aqui nós temos água pura. Aí eu vou pegar essa água pura, olha aí, vou pegar um pouco de sal, deixa eu pegar aqui uma colherinha, vou pegar um pouco de sal de cozinha, beleza? Olha aí, estou pegando um pouquinho de sal de cozinha e estou misturando aqui, ó, joguei aqui. Então o que nós temos aqui? Nós temos duas substâncias puras que estão juntas agora. Nós temos a substância pura água, nós temos a substância pura NaCl. Então, ao juntar as duas, esse sistema formado é chamado de mistura, quando nós temos duas substâncias diferentes, ok? Aqui na lousa, nós estamos mostrando para vocês uma mistura de gases, onde nós temos o gás carbônico, CO2, onde o C é representado por esta bolinha com o xizinho no meio aqui, olha aí. E o oxigênio, as bolinhas pretas. Então nós temos uma, duas, três moléculas de CO2. Nós temos moléculas de hidrogênio, ó, uma, duas, três, quatro moléculas de hidrogênio, H2. Nós temos moléculas de oxigênio, ó, uma, duas, três, quatro moléculas de oxigênio. E nós temos moléculas de água. Então nós temos substâncias diferentes compondo um novo sistema. Desta forma aqui nós temos uma mistura. Então as misturas são formadas por moléculas diferentes. Ok? Belezinha, galera? Pois agora vamos conceituar algo muito legal que acontece com as substâncias puras simples. Substâncias puras simples podem sofrer um fenômeno chamado de alotropia. Afinal de contas, você sabe a diferença entre um grafite e um diamante? Nossa, o diamante dá para fazer anel, o grafite só dá para a gente escrever. Mas você sabia que tanto o grafite quanto o diamante são formados pelo mesmo tipo de átomo? Exatamente, só tem átomo de carbono. Assim como o gás oxigênio O2 e o ozônio O3 são gases diferentes, com propriedades diferentes, mas são formados apenas por átomos de oxigênio. O que rola aí, afinal de contas? O que é essa tal alotropia? Vem comigo porque nós vamos conhecer isso agora! Bora, galera, falar então sobre alotropia. O que é alotropia?
Duas ou mais substâncias simples formadas por um mesmo elemento químico. Propriedades físicas e químicas diferentes. Poxa, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nós podemos ter substâncias com características totalmente diferentes uma da outra, totalmente diferentes, fisicamente, quimicamente, mas formadas por um único elemento químico. Por isso tem que ser substâncias simples, formadas por um único elemento químico. Vamos dar os principais exemplos para vocês. Olha só. Carbono. Carbono pode aparecer na forma de grafite e na forma de diamante. São os dois principais, as duas formas principais. Existem outras, né? Existe o grafeno, existe os fulerenos, que nós vamos conhecer um pouquinho mais para frente. Mas, de modo geral, carbono grafite, carbono diamante, são os dois exemplos clássicos que a gente aprende lá no ensino fundamental, depois um pouquinho mais aprofundado no ensino médio, né? Fósforo. O fósforo pode ser o fósforo branco e o fósforo vermelho. Temos também o fósforo preto, tá? De um modo geral, o fósforo branco apresenta a forma P4. Ele vai formar uma estrutura bem bacana, né? Fechada, com 4 átomos de fósforo que vão se unindo por forças intermoleculares. Já o fósforo vermelho ele vai ter uma estrutura em que estes átomos de fósforo eles vão se ligando indefinidamente, então ele não vai ter uma molécula como P4 definida. Nós já vamos analisar cada um deles, ok? Então fósforo branco, fósforo vermelho. E nós temos aqui um outro exemplo bacana que é o oxigênio, que a gente respira, O2, tá? E o O3, que é o ozônio. Então veja, tanto o oxigênio quanto o ozônio são formados por átomos de oxigênio. Nesse caso, nós temos uma alotropia na qual a diferença entre eles está na atomicidade, ou seja, no número de átomos existente na molécula. Aqui nós temos 2 átomos de oxigênio, aqui nós temos 3 átomos de oxigênio, formando duas substâncias com características totalmente diferentes. Mas vamos analisar, eu quero que vocês enxerguem isso. Observem do lado de cá a estrutura do carbono diamante e do lado de cá a estrutura do carbono grafite. Você pode perceber que no caso do diamante nós temos os átomos de carbono ligados de 4 em 4, formando uma estrutura octaédrica, né? E somente ligações covalentes que estão ligando os átomos de carbono. Já do lado de cá, nós temos células, né? Células formadas com hexágonos, né? De 3 em 3, e estas camadas elas vão sendo atraídas uma pela outra, né? Através de forças intermoleculares, forças do tipo Van der Waals, forças de London, né? Ou seja, uma pequena atração que vai ocorrer entre elas, fazendo então com que ela vá se descamando, seja um material bastante mole em relação, por exemplo, ao diamante. Então o grafite, é por isso que quando você passa o grafite no papel, ele vai se descamando, vai deixando as suas camadinhas, né? E sendo riscado pelo papel. Olha que bacana isso, gente. Vamos lembrar disso, né? Que o mais duro tem a capacidade de riscar aquele que é mais mole. Então, é o papel que risca o grafite e não o contrário. Então, nós temos a estrutura do grafite aqui, a estrutura do diamante aqui. E o fósforo? Observa só a estrutura do fósforo vermelho e a estrutura do fósforo branco. O fósforo vermelho é um material mais estável, tanto que o fósforo vermelho ele é o fósforo que está presente na caixa de fósforo e não no palito de fósforo. Pois é, quando você pega a caixinha de fósforo, sabe o local onde você risca? É justamente ali que está o fósforo vermelho, né? E aqui nós temos o fósforo branco, que é um material extremamente reativo.
extremamente reativo. Ele parece-se com um palmito dentro de um recipiente contendo água. Ele tem que ficar mergulhado em água, porque senão ele acaba pegando fogo. Ele é muito reativo, gente. Entrou em contato com o ar, ele já começa a reagir e já incendeia. Então esse é o fósforo branco. Beleza, até aí, tudo bem? Bom, e o ozônio e o oxigênio? Como é que é? Olha só, olha a estrutura do oxigênio, o O2. O O2 que é importante para a gente na respiração, tá? Ou seja, o que seria de nós se não fosse o gás oxigênio? Gás oxigênio que vai ser fundamental para a gente sobreviver, tá? E é o gás também fundamental para a existência das combustões. Afinal de contas, como é que você faria, por exemplo, para acender uma vela? Deixa eu pegar aqui, ó. Por que você acende uma vela? Você acende uma vela graças à presença do gás oxigênio. Então você tem aqui um combustível e você tem aqui a vela sendo acesa, porque esse combustível está reagindo com o oxigênio do ar, que vai ser o comburente. Então, o gás oxigênio, olha a estrutura dele, fundamental para a gente no processo da respiração, sendo comburente também no triângulo do fogo, né? Combustível, comburente e a ignição, né? Que vai fazer uma faísquinha que vai fazer com que a reação de combustão, uma das reações mais fantásticas que existe, aconteça. Então, está aqui a estrutura do oxigênio. Está aqui a estrutura do ozônio. Gente, quem nunca ouviu falar do ozônio? O ozônio que faz parte de uma das camadas da nossa atmosfera e que é responsável não para filtrar, mas para impedir que os raios ultravioleta do Sol cheguem com grande intensidade. Nós sabemos que os raios ultravioleta eles são muito perigosos para nós, né? Porque esses raios ultravioleta podem ocasionar em nós, né? Entre outras coisas, câncer de pele. Então, para que esse raio ultravioleta não chegue com tanta intensidade, ele acaba sendo absorvido pela camada de ozônio, que está em equilíbrio dinâmico lá nas altitudes atmosféricas, nas grandes altitudes atmosféricas, e com isso, ao absorver esse raio ultravioleta, ele impede que nós tenhamos aí problemas. É claro que nos últimos tempos a gente tem percebido aí uma preocupação muito grande em relação à destruição desta camada de ozônio. Nós temos buracos enormes na camada de ozônio hoje, que tem feito com que algumas regiões sofram com uma intensidade maior a incidência dos raios ultravioleta. Além disso, nós poderíamos também falar da alotropia do elemento químico enxofre, sulfuro, aquele elemento químico fantástico que está lá na tabela periódica, na coluna 16, logo abaixo do oxigênio, o enxofre. Tá? O enxofre que pode ser observado na forma de S2, na forma de S6, S4, então existem variedades alotrópicas que estão relacionadas com a sua estrutura, forma estrutural, forma cristalina na qual ele está arranjado. Beleza, galera? Então esta é a alotropia. Voltando aqui, definição, quando duas ou mais substâncias simples são formadas por um mesmo elemento, porém propriedades físicas, propriedades químicas diferentes. Beleza? Tá, então, a alotropia. Nós vimos até agora o que? Substâncias puras, simples e compostas, misturas e alotropia. Que tal fazermos alguns exercícios, Bora fazer exercício para a gente treinar um pouquinho? Vamos então com exercícios! Exercício 1, Mackenzie, São Paulo. Observando-se os modelos acima, nos quais as esferas representam átomos, é correto afirmar que o sistema 1 contém uma mistura, 3 contém uma substância pura composta,
2 contém apenas substâncias puras compostas, 1 contém uma substância pura composta e 2 contém apenas 2 substâncias simples. Pois bem, galera, vamos então à resolução deste exercício muito tranquilo da Mackenzie em São Paulo. Eu procurei reproduzir aqui para a gente conseguir observar bem as estruturinhas, olha aí. Então nós temos aqui as estruturas do exercício reproduzidos, né? Para a gente sacar bem. Então dá para a gente, observando cada um dos sistemas, já identificar o que nós temos, né? Vejam que aqui nós temos 4 moléculas exatamente iguais e cada molécula formada por 2 tipos diferentes de elemento. Então nós temos moléculas iguais, uma substância pura, é pura porque todas as moléculas são iguais, só que composta, ok? Esse é o primeiro sistema. No segundo sistema nós temos uma mistura. Veja que aqui nós temos uma substância pura simples, 2 substâncias puras simples, 3 substâncias puras simples. Então nós temos 3 substâncias puras simples e uma substância pura composta. Olha aí, uma substância pura composta. Então, isso é o que nós temos neste segundo exemplinho aí, ok? Perceberam? 1, 2, 3 substâncias puras simples e uma substância pura composta. Isso daqui é uma mistura porque são substâncias diferentes. E aqui nós temos, o mesmo tipo de molécula. Então aqui nós temos uma substância pura simples, triatômica, né? Ou seja, se fosse o oxigênio aqui, nós teríamos o O3, o ozônio, se fosse o oxigênio, partindo do princípio que esse daqui fosse o oxigênio, o átomo de oxigênio, nós teríamos aqui o O3, beleza? Partindo disso, então, dá pra gente resolver. Olha aí, 1 contém uma mistura? Não. 3 contém uma substância pura composta? Não, é uma substância pura simples, formada por um único tipo de elemento. 2 contém apenas substâncias puras compostas? Não, possui também 3 substâncias puras simples e uma substância pura composta. 1 contém uma substância pura composta? Sim! Resposta correta, letra D, aqui para esse exercício. E a letra E? 2 contém apenas 2 substâncias simples? Não, ela possui 3 substâncias puras simples. Tá então a resolução deste primeiro exercício. Bora pro segundo, galera! Confira aí comigo o segundo exercício. Exercício 2, FUVEST São Paulo. Na obra O Poço do Visconde, de Monteiro Lobato, há o seguinte diálogo entre o Visconde de Sabugosa e a boneca Emília. Senhora Emília, explique-me o que é hidrocarboneto. A atrapalhadeira não se atrapalhou e respondeu: são misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio com outra coisa chamada carbono. Os carocinhos de um se ligam aos carocinhos de outro. Neste trecho, a personagem Emília usa o vocabulário informal que a caracteriza. Buscando-se uma terminologia mais adequada ao vocabulário utilizado em química, devem-se substituir as expressões misturinhas, coisa e carocinhos, respectivamente por letra A, compostos, elemento e átomos, letra B, misturas, substâncias e moléculas, letra C, substâncias compostas, molécula e íons, letra D, misturas, substância e átomos, letra E, compostos, íon e moléculas. Pois é, galera, este é o típico exercício que você duvida que cai na FUVEST, né? Mas é verdade, é um exercício da FUVEST para quem quer fazer USP aí. Então olha só,
são misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio com outra coisa chamada carbono. Os carocinhos de um seriam os carocinhos de outro. Buscando-se uma terminologia mais adequada ao vocabulário utilizado em química, devem-se substituir as expressões misturinhas. O que o hidrocarboneto, então? O que ela quis dizer com o termo misturinha? Ela quer dizer que são compostos, porque o hidrocarboneto é um composto, né? Formado por carbono e hidrogênio. É um composto, tá? Coisa. O que ela quis dizer com coisa? Tá? Uma coisa chamada hidrogênio e outra coisa chamada carbono. Então nós estamos falando de um elemento, tá? Elemento hidrogênio e elemento carbono, tá? E os carocinhos, o que seriam os carocinhos? Seriam as menores partículas desses elementos, que seriam então os átomos. Então nós temos aqui, substituindo por uma terminologia química, composto, elemento e átomos. Alternativa correta, letra A, para este exercício da FUVEST. Beleza, galerinha? Viram que exercício bacana? Pois é. Vamos com mais um exercício para vocês aqui, para fechar este assunto relacionado com substâncias puras e misturas. Bora lá com mais um exercício. Exercício 3, modelo Enem. Nanotubos de carbono e fulerenos são estruturas químicas constituídas por carbono, mas que apresentam formas estruturais diferentes. Os nanotubos de carbono são estruturas cilíndricas e podem ser utilizados em escalas nanométricas em circuitos nanoeletrônicos. Já o fulereno apresenta a forma de uma esfera oca, podendo aprisionar átomos ou moléculas. Seu uso na medicina está sendo estudado, uma vez que o fulereno pode transportar medicamentos pelo corpo humano. O fenômeno relacionado à propriedade do carbono de se apresentar em diferentes estruturas é conhecido como: letra A, alotropia; B, atomicidade; C, isobaria; D, isotonia; ou E, isotopia. Pois é, galera, este é um exercício também, né? Olha que exercício bacana, né? Mostrando aí a estrutura dos nanotubos de carbono, a estrutura do fulereno, né? Que estão apresentando um fenômeno extremamente bacana para esse exercício 3, que nós já conhecemos e estudamos também nesta videoaula de hoje. É o fenômeno da alotropia. Lembram disso? Então, a alternativa correta aí é a alternativa A, que fala em alotropia. Lembra que nós falamos inclusive sobre os principais alótropos, né? O carbono, que é o carbono diamante, e também o carbono grafite. Nós damos como exemplo aí. Os fulerenos e os nanotubos são também variedades alotrópicas do carbono. Nós temos lá o fósforo que pode ser o fósforo branco, pode ser o fósforo vermelho, né? Mais uma variedade alotrópica deste elemento. Alotropia que acontece apenas com substâncias puras simples, ok? Nós temos aqui mais um exemplo bacana, o O2 gasoso e o O3 gasoso, que diferem pela atomicidade. Dois átomos de oxigênio formam o gás oxigênio, o O2, aquele que nós respiramos, e o O3 forma a molécula de ozônio. Então, o fenômeno ao qual está se referindo este exercício aí é o fenômeno da alotropia, galera. Tá? Então, a alternativa A para esse exercício, o modelo Enem. Beleza? Fechamos então os exercícios e vamos dando sequência à nossa aula agora, que agora o assunto que vem por aí é muito bacana. Agora nós vamos falar
sobre materiais homogêneos, materiais heterogêneos. Exatamente. Vem comigo! Depois desta leva de exercícios onde treinamos um pouquinho para os principais vestibulares, este assunto maravilhoso, né? Que você já viu lá no 8º ano, no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, está revendo no 3º ano do ensino médio e também nos cursinhos. A gente fala bastante sobre este assunto, que é pedido sim nos principais vestibulares. Então, saca esse assunto que não vai ter erro para você, ok? Falando sobre substâncias puras, simples e compostas. Só para a gente dar uma recordadinha aqui, uma substância pura simples, ela é formada por moléculas iguais. Então, por exemplo, aqui, nós temos uma molécula de hidrogênio. Então, H2, né? 2 átomos de hidrogênio, olha aí que bonitinha, a moléculazinha de hidrogênio. Se eu tiver muitas moléculas de hidrogênio, eu tenho a substância pura hidrogênio. Assim como o oxigênio, olha aqui a molécula de oxigênio, olha que bonitinho, ó. Então aqui nós temos a substância pura oxigênio a partir do momento que eu tenho moléculas iguais de hidrogênio compondo um sistema. Aqui nós temos a combinação entre os gases hidrogênio e oxigênio que forma então a molécula de água. Se eu tiver um copo contendo apenas água, vamos até mostrar aqui para vocês, olha só. Peguei um copo, coloquei apenas água, olha aí. Nós temos a substância pura água. Então aqui só tem moléculas de água, certo? Então nós temos aqui a substância pura água. Muito bem. Então, gente, substância pura composta, né? Então a água é uma substância pura composta. Aqui nós temos a substância pura simples hidrogênio, substância pura simples oxigênio, beleza? Muito bem. E a mistura? O que é a mistura mesmo? Só para a gente fazer aquela recordação antes de entrarmos nesse próximo assunto. A mistura é quando eu pego, por exemplo, uma molécula de água, molécula de oxigênio, molécula de hidrogênio e coloco tudo num sistema só. Então olha aí, aqui eu tenho uma mistura, eu tenho todas as moléculas juntas, né? Poderia colocar gás carbônico, poderia colocar sal de cozinha, poderia colocar óleo, poderia colocar álcool. Então substâncias diferentes, quando elas estão juntas, né, formando um sistema, nós temos uma mistura. Vamos lembrar disso, que isso vai ser importante agora, porque a gente vai trabalhar a partir de substâncias puras e misturas para identificar sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, materiais homogêneos e materiais heterogêneos, beleza? Bora lá então, galera! Eu vou colocar uns óculos super especiais aqui para que a gente tenha a visão além do alcance. Este é o óculos de Tandera, do Kaká. Vamos quimicando com o Kaká. Mais uma vez trazendo para você um assunto muito bacana. Vamos falar então sobre materiais homogêneos e materiais heterogêneos, galerinha. Bom, primeira coisa que a gente vai definir com vocês. Cada substância presente num sistema é chamado de componente. Então, por exemplo aqui, que eu só tenho água, eu tenho um componente. Qual é o componente? O componente água. Se eu tivesse álcool aqui, eu teria o componente álcool. Se eu tivesse somente o sal de cozinha, componente sal de cozinha, beleza? Então, cada substância presente no sistema é chamada de componente. Muito bem. Quando eu tenho um material homogêneo, um sistema homogêneo, quando ele apresenta uma única fase. Quando eu tenho um sistema heterogêneo, quando ele apresenta duas ou mais fases. Mas espera aí. O que é esse negócio de fase, né? O que significa, afinal de contas, fase? Gente, fase é toda porção homogênea que eu tenho num determinado sistema. Porção homogênea, professor? É, porção homogênea. Veja só. Imagine aqui, por exemplo, que eu tenho água, apenas água, tá? Se eu observar a olho nu, como eu estou fazendo, né?
apesar que eu estou aqui com os meus óculos especiais, mas pode considerar que eu estou a olho nu, tá? A olho nu, eu estou vendo um aspecto só, uma fase apenas. Se eu observar num ultramicroscópio, eu vou observar também uma fase só. Ou seja, independente da forma como eu observar, eu estou vendo apenas uma única fase. Então, nós temos aqui um sistema homogêneo. Ele vai apresentar uma única fase, um só aspecto. Então, fase é cada porção homogênea presente num determinado sistema. Se ele tiver duas fases, ele vai ter duas porções, né? Uma porção bem delimitada e outra porção também bem delimitada. Então todas as partículas, todas as porções que nós vimos num sistema serão chamadas de fases, ok? Se eu tiver, por exemplo, dois componentes que não se misturam, tá? Nós vamos ter duas fases, porque são de repente líquidos, dois líquidos immiscíveis que não se misturam, nós teremos duas fases. A gente vai ver isso de uma forma bem legal. Eu vou começar primeiro falando sobre sistemas homogêneos que têm uma só fase em relação à substância pura e também à mistura. Veja só, imagine que este exemplo que eu mostrei para vocês da água do copo, nós só temos água. Então se você tiver um copo apenas com água, um copo apenas com uma única substância, o álcool, se eu tiver uma barra de sal, né? Uma barra de sal, um sistema único de sal, né? uma estrutura única, um bloco de sal, eu vou ter então uma substância pura, uma substância única, um sistema só. Nós vamos ver então um aspecto só, uma fase só. Então nós teremos uma substância pura. Então olha aí, aqui eu coloquei água, deixa eu tirar um pouquinho, né? Deixar um pouco menos, tá aqui ó, água. E agora eu vou colocar aqui um pouco de álcool num outro copo. Olha aí, neste copo eu estou colocando álcool. Perceba, ó. Eu tenho que tomar um certo cuidado, gente. Por quê? Porque de repente o que acontece? Eu falo para vocês que está aparecendo uma única fase, só que daí ficam algumas bolhas. Acabou de desaparecer aqui. Mas se tivessem bolhas aqui, olha só, eu já não teria uma fase só, hein? Então presta muita atenção nisso, ó. Eu já não tenho uma fase só aqui, porque tem bolhas. Então a partir do momento de que todas as bolhas venham a sumir, aí eu vou ter uma fase só, olha aí. Então, sistema homogêneo, né? Uma única substância, uma única fase. Estão vendo? Então aqui nós temos álcool, aqui nós temos água, certo? Uma única fase, uma única substância, um único componente, ok? Beleza? Agora, e misturas? Misturas podem apresentar uma só fase? Sim, elas vão apresentar uma só fase se elas forem soluções. O que é solução? Solução é um sistema onde as partículas dispersas, né, elas são tão pequenas que elas não são observáveis. Nós não vamos conseguir ver essas partículas de nenhuma forma. Pode tentar olho nu, pode tentar microscópio óptico comum, pode tentar no microscópio eletrônico, a gente não vai conseguir enxergar as partículas dispersas. Então, numa mistura assim, vai ter uma única fase. E a gente pode ter vários componentes numa mistura desse tipo. Por exemplo, quando eu pego a água e misturo o álcool nela, olha só. Misturei o álcool aqui. Percebam o seguinte, uma única fase. Eu posso observar de qualquer forma, né? Pode ser com microscópio óptico comum, pode ser com ultramicroscópio, aqueles microscópios punks mesmo, né? Feras. Eu não vou conseguir observar, distinguir quem é a água e quem é o álcool aqui. Então apresenta um único aspecto, uma única fase. Nós temos uma mistura com dois componentes, componente água, componente álcool e uma fase só. Perceba o seguinte, eu poderia ainda incrementar um pouquinho mais esta nossa brincadeira, pegando aqui um pouquinho de sal,
Isso daqui é sal de cozinha, ó galera. Sal de cozinha, beleza? Eu vou pegar o sal de cozinha, um pouquinho de nada, uma pitadinha de nada e vou colocar nesse nosso sistema. Aqui já tem água e álcool. Então vou colocar um pouquinho de sal aqui. Vou pegar a minha baqueta de vidro e vou misturar bem misturadinho. Olha aí, galera. O que nós temos aqui? Olha aí, nós temos uma única fase ainda. Então, uma só fase, né? Sistema homogêneo com 3 componentes. Componente água, componente álcool, componente sal de cozinha NaCl. Se eu colocasse açúcar, ia dissolver também, né? E aí nós teríamos 4 componentes. Agora nós devemos nos lembrar o seguinte, gente. O sal de cozinha, se eu colocar uma colherinha, ele dissolve, 2 colherinhas, 3 colherinhas, mas espera aí, ele vai se dissolver sempre, para sempre? Não, chega um momento em que ele atinge um limite. Aí começa a aparecer no fundo o excedente. Esse excedente é chamado de corpo de fundo, ou seja, atingiu o nível máximo de solubilidade, a quantidade máxima que eu conseguiria dissolver naquela temperatura. A temperatura também tem uma influência muito grande nisso. E aí nós temos o chamado corpo de fundo, que é aquele material que sobra, que não consegue se dissolver realmente e acaba ficando no fundo. Isso acontece considerando a solubilidade dos diferentes solutos, né, em diferentes temperaturas. Então, voltando aqui, substância pura, formando uma fase só, mistura água mais álcool, água mais açúcar, água mais sal, e eu estou colocando aqui o ouro 18 quilates que eu quero mostrar para vocês. Olha o ouro aí, é até bonito de ver, né? Olha o ouro, gente, 18 quilates. Ele também é um sistema homogêneo, ele apresenta uma fase só. E ele é uma solução sólida, porque ele é formado não apenas por átomos de ouro, ele é formado por ouro, prata e cobre. O ouro 18 quilates, ele vai ter, como você pode perceber aí, 75% de ouro, 12,5% de cobre e 12,5% de prata. Então nós temos aqui o ouro 18 quilates, né? Aquele que você vai presentear o seu namorado, a sua namorada, né? Aquela prova de amor. Olha, eu estou te dando um anel de ouro 18 quilates, estou te dando um anel de diamante, para lembrar um pouco da holotropia lá, né? Você chega para ela e fala assim, olha, eu estou te dando um anel que está cheio de átomos de carbono, todos ligados por ligação covalente. Nós temos aqui então um anel de diamante. A partir desse princípio, se você der de presente um anel de grafite, dá na mesma, né? Porque é tudo carbono, enfim, ninguém pode reclamar. A constituição química é exatamente a mesma. Bora lá, galera, bora lá, que tem gente que não está gostando muito desse papo aí não. Então olha só, substância pura, mistura, formando uma única fase, sistema homogêneo. Cada substância presente no sistema é um componente. Agora vamos para os sistemas heterogêneos, para os materiais heterogêneos, aqueles que apresentam 2 ou mais fases. Peraí, uma substância pura, sozinha, pura, simples ou composta, ela pode apresentar 2 ou mais fases? Claro que pode, se elas tiverem diferentes estados físicos. Pois é, diferente estado físico, olha, uma substância pura, no estado sólido, líquido ou gasoso, a gente vai ter então mais uma fase para um componente só, galera. Vamos exemplificar aqui. Observa só, um copo novamente com água. Uou, olha aí. Peguei e coloquei a água aqui. Vamos supor que eu coloque essa água para evaporar. E feche esse sistema, ó, fechei. Então eu tenho vapor d'água na parte superior e água líquida na parte inferior. Então a partir daqui eu tenho um sistema heterogêneo, formado por uma única substância, um único componente. O componente que nós temos aqui é o componente água.
No entanto, a parte de cima nós temos água no estado gasoso e na parte de baixo água no estado líquido. Então, duas fases, um componente só. Dá para melhorar isso, produção? Claro que dá. Vamos pegar aqui uma pedrinha de gelo, olha aí, vamos colocar aqui. Coloquei a pedrinha de gelo. Se o sistema estiver aberto, estou analisando apenas esta parte aqui, ó, certo? Estou analisando apenas esta parte que nós temos fase líquida, fase sólida, perceberam? Olha aí, fase líquida, fase sólida. Então nós temos aqui duas fases, tá? E um componente só. Agora, e se estiver vaporizando aqui, ó, fechei o sistema, eu tenho fase gasosa, fase sólida, fase líquida. Eu tenho um componente apenas, que é o componente água, com três fases, apresentando aqui três fases. Beleza, galera? Então, tá aqui o sistema para vocês, né? Apresentando bonitinho aí, tá? Quando eu tenho uma substância pura, em diferentes estados físicos, eu vou ter mais de uma fase aí. E misturas? Bom, misturas são assim, bem características, né? Que dá para a gente observar. Lembrem-se de uma coisa, a gente classifica um sistema como heterogêneo a partir do momento que nós conseguimos, de alguma forma, observar as partículas. Não precisa ser necessariamente a olho nu. Por exemplo, o leite. O leite é um sistema heterogêneo, porque no microscópio a gente consegue observar suas partículas lá. O sangue, se você pegar o sangue, por exemplo, né, uma amostra de sangue, você consegue observar os componentes dele ali no ultramicroscópio. Esses sistemas são chamados de coloides, né? Eles têm partículas que são observáveis no ultramicroscópio. Então, é um sistema heterogêneo. O único sistema homogêneo formado por uma mistura, repito, é uma solução, onde uma substância encontra-se totalmente dissolvida em outra. Então, ó, leite é um sistema heterogêneo, sangue é um sistema heterogêneo, tá? Todos os coloides, de um modo geral. Eu vou produzir daqui a pouquinho um coloide aqui, que vocês vão vibrar, vai ser bem bacana. Deixa eu ver se tem tudo aqui. Tem. Nós vamos produzir um coloide para vocês observarem. Olha que bacana que vai ser. Que mais, gente? Olha só. Quando eu misturo água com óleo, por exemplo, é um bom exemplo de sistema com duas fases. Vamos fazer isso? Eu vou pegar essa água que eu tenho aqui já e vou colocar um pouquinho de óleo. Olha aí o óleo, né? Então vamos colocar o óleo na água aqui, belezinha. Olha que bacana, olha que bacana. Olha aí, ele vai formando então uma fase, uma outra fase aqui, tá? Então nós temos agora duas fases. Nós temos dois componentes aqui, o componente óleo e o componente água, duas substâncias diferentes, né? Eles não estão se misturando, não é por causa da densidade não, hein? Vamos lembrar disso. Não caiam nessa, cuidado com o lance da densidade. O pessoal fala assim, por que o óleo e a água não se misturam? Por causa da densidade. Não, não é por causa da densidade, é por causa da polaridade. A água é uma substância polar, o óleo é uma substância apolar, então eles não se misturam. A densidade só define quem fica em cima e quem fica embaixo. Quem fica em cima? O menos denso. Quem fica embaixo? O mais denso. Beleza? Então aqui nós temos dois componentes, duas fases. Vamos deixar essa brincadeira mais interessante? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um pouco de álcool e vou tentar colocar bem devagar aqui para ver se a gente consegue fazer uma brincadeira legal. Ó, bem devagarinho eu vou despejar um pouquinho de álcool aqui, bem devagar, para ver se eu consigo deixar ele sobrenadando aqui, porque o álcool é menos denso ainda, então eu consigo deixar ele em cima, galera. Olha só que bacana, olha que bacana que ficou o meu sistema.
eu formei uma bolha de álcool aqui em cima e uma bolha um pouquinho embaixo, né? Pouco antes de entrar em contato com a água. Então olha só que legal, eu estou apresentando aqui, ó, uma fase álcool, né? Fase óleo, fase água, ok? Aqui nós temos, no caso, uma fase descontínua, porque o álcool está aparecendo aqui, está aparecendo aqui embaixo também como uma bolinha, né? Então nós temos o álcool, uma fase álcool, uma fase óleo e uma fase água. Então vejam, nós temos 3 fases nesse sistema com 3 componentes, né? 3 componentes, 3 fases, 3 componentes. Nesse caso específico, a gente pode ter mais componentes e menos fases, né? Vamos exemplificar? Vamos observar? Olha só, pego a água, olha aí, vou pegar a água e vou colocar uma pitadinha de sal de cozinha. Então vamos pegar a água, vamos colocar uma pitadinha de sal de cozinha aqui. Ó, prontinho. Vamos misturar bem para deixar o sistema bem homogêneo, tá? Então eu tenho aqui 2 componentes, ok? 2 componentes. Aí eu vou pegar e colocar óleo agora, para ver o que vai acontecer. Olha lá, vou colocar óleo, óleo. Olha aí. A gente vai ter mais um componente e uma segunda fase. Então perceba, aqui agora eu tenho o componente água, o componente sal de cozinha que está dissolvido nessa água, o componente óleo. Eu tenho 3 componentes e 2 fases. Vamos deixar essa brincadeira mais interessante? Olha só, gelo, vamos colocar um papelzinho de gelo aqui. Coloquei. Olha agora, gente, o que nós temos. Nós temos 1, 2, 3 fases. 3 fases e quantos componentes mesmo? 3 componentes, porque nós temos o componente água, nós temos o componente óleo e nós temos o componente sal de cozinha que está dissolvido aqui, ó. Então aqui embaixo nós temos água com sal, aqui em cima óleo e o gelo que está intermediário aqui, porque a densidade dele, né? A densidade do gelo é menor que a densidade da água no estado líquido, beleza? Então olha só, óleo, água com sal e gelo. Então nós temos o componente água, o componente sal de cozinha e o componente óleo. Agora vamos brincar um pouquinho mais colocando, é claro, o álcool aqui em cima também, que mistureba, né? Que nós vamos fazendo aqui, galera, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Vamos colocar o etanol aqui, belezeira. Olha que bacana que isso ficou, gente, agora. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Bonito de ver, né? Essa diferença de fases que aparece aqui. Negócio bacana demais, bacana demais. Então nós temos aqui, etanol, nós temos água no estado sólido e no estado líquido, nós temos sal de cozinha, nós temos óleo, nós temos 4 componentes e, ao que tudo indica, 1, 2, 3, 4 fases aqui, como vocês podem perceber. Enfim, aqui nós temos então sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Então veja só, sistema homogêneo nós definimos para vocês, sistema heterogêneo nós definimos também para vocês, ok? Então, 2 ou mais fases, substância pura com diferentes estados físicos e mistura, onde nas misturas, por exemplo, água com óleo, água com areia, água com gasolina. E eu queria falar de um último sistema que é muito famoso e que cai bastante no vestibular e é uma pegadinha, hein? Tomem cuidado com isso. O granito! Olha aí uma foto do granito. O granito, gente, ele vai ser constituído por quartzo, feldspato e mica. Então quando a gente fala em granito, a gente está falando numa formação, né, que é um sistema trifásico, é um sistema heterogêneo trifásico. Ele vai apresentar 3 fases: a fase quartzo, a fase feldspato e a fase
mica. Ele vai ter uma parte escura, uma parte marronzinha e uma parte esbranquiçada, que são aí quartzo, feldspato e mica. Beleza, galerinha? Vamos então fazer exercícios? Vamos com exercícios aqui no Quimicando com o Kaká, para ver se você pegou bem essa matéria. Vem comigo! Exercício 1. Um dos critérios para classificar um material homogêneo ou heterogêneo é o número de fases que ele possui. Considerando um sistema formado de açúcar, areia, sal de cozinha e água em excesso, tem-se um sistema, letra A, homogêneo com uma fase, heterogêneo com 3 fases, heterogêneo com 4 fases, heterogêneo com 2 fases ou homogêneo com 2 fases. Pois é, galera, então vamos à resolução desse exercício bacaninha demais para você aqui. Olha ele aí de novo, esse exercício, que é o nosso exercício número 1. Vamos desenhar tudo aquilo que ele está contando para a gente. Então tem um sistema formado por açúcar, areia, sal de cozinha e água. Então vamos imaginar um copo contendo água, certo? Água. O que vai acontecer aqui? Se eu acrescentar açúcar e sal de cozinha, olha aí, açúcar e sal, vai haver a dissolução completa. E como é que eu sei que vai haver a dissolução completa? Porque o exercício está contando para a gente lá no seu finalzinho que a água está em excesso. Está vendo lá? A água está em excesso. Se a água está em excesso, significa que você tem uma quantidade suficiente para dissolver tudo aquilo que se dissolver na água, né? Açúcar que vai se dissolver, sal de cozinha que vai se dissolver. Então, com a água em excesso, você consegue dissolver tudo. Então, aqui, água, açúcar e sal, você vai formar uma fase apenas, ok? Mas ele está contando que colocou areia também. Bom, a areia ela não se dissolve na água. Ela mistura, mas ela não se dissolve. Então, dessa forma, o que vai acontecer? A areia ela acaba ficando, né, aqui no fundo do recipiente. Olha aí. Então, aqui nós vamos ter areia. Olha aí. Areia que vai representar também uma fase. Dessa forma, nós vamos ter quantas fases? 2 fases, certo? E quantos componentes? 1, 2, 3, 4. 4 componentes, que serão a água, o açúcar, o sal e a areia. Então, olha aí. E o sistema vai ser homogêneo ou vai ser heterogêneo? Teremos um sistema heterogêneo. Olha aí. Heterogêneo. Muito bem. Sistema heterogêneo, então a alternativa A vai embora, a alternativa E também vai embora. É um sistema heterogêneo com 2 fases. Heterogêneo com 2 fases, alternativa D. Para esse exercício fácil, tranquilo e bonito também, que nós acabamos de resolver aqui com você, ok? Bora resolver mais um, gente? Vamos lá resolver mais um exercício? Vamos lá então. Exercício 2, FGV São Paulo. A química é responsável pela melhora em nossa qualidade de vida e está inserida em nosso cotidiano de muitas formas em substâncias e misturas que constituem diversos materiais. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, substância simples, substância composta, mistura homogênea e mistura heterogênea. Letra A, água, granito, alumínio, ouro 18 quilates. Letra B, água, ouro 18 quilates, alumínio e granito. Letra C, alumínio, ouro 18 quilates, água e granito. Letra D, alumínio, água, ouro 18 quilates e granito. Letra E, alumínio, água, granito e ouro 18 quilates.
Muito bem, galera, vamos então conferindo mais uma vez este segundo exercício da FGV aqui. E eu tomei a liberdade de já colocar aqui todas as substâncias presentes, todos os materiais presentes nesse exercício, né? Que é a água, que é o granito, que é o alumínio e é o ouro 18 quilates. Muito bem, tá aqui bonitinho, devidamente acentuado, do jeitinho que tem que ser, beleza? Então olha só, o que é água, gente? A água é H2O. A água, então, é uma substância pura composta, ok? A água é uma substância pura composta. O que é o granito? O granito é um material trifásico, né? Formado por 3 constituintes. Quartzo, olha aí, quartzo, feldspato e mica. Então nós temos na realidade o granito como uma mistura trifásica, certo? Uma mistura trifásica. Então nós temos o granito que é uma mistura trifásica de 3 constituintes, não? 3 componentes, o quartzo, o feldspato e a mica. Aqui nós temos o alumínio. O alumínio sozinho é um hélio, ou seja, ele é uma substância pura, simples, beleza? E aqui nós temos o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates já não é uma substância pura, simples, ele é uma mistura também. Ele é uma mistura de ouro, prata e cobre. No entanto, ele apresenta apenas uma fase. Ele é uma solução sólida, apresenta uma fase só. Então, ele vai apresentar um aspecto único, uma única fase aí. Então, classificado aqui, vamos observar o que ele quer. Ele quer, respectivamente, uma substância simples. Substância simples de todas que nós temos aqui é o alumínio. Então vamos começar lá com o AL, alumínio, certo? Começando com o alumínio, já percebam que a letra A e a letra B já vai para o espaço. Não tem mais como ser a letra A nem a letra B. Depois ele quer na sequência uma substância composta. Quem é a substância composta que nós temos aqui? A água. Então a água vem em segundo lugar. Com isso, nós já eliminamos também a letra C. Sobra a D e a E. Depois ele quer, na sequência, uma mistura homogênea. Olha aí, mistura que apresenta uma única fase, é uma mistura homogênea, o ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates. E aí, para finalizar, nós temos então o granito, que vai ser a mistura heterogênea. Granito aqui, a mistura heterogênea. Então, a alternativa correta aí, alumínio, água, ouro 18 quilates e granito, é a alternativa D para esse exercício super bacana aí da FGV, o nosso exercício 2, ok? Vamos então com o último exercício de hoje aqui no Quimicando com Kaká. Bora lá, galera! Observe as representações a seguir e assinale a alternativa correta. Fulerenos, grafite, diamante. Letra A. As figuras mostram substâncias que possuem as mesmas propriedades físicas e químicas. Letra B. As figuras representam formas alotrópicas do carbono, sendo que a estrutura dos fulerenos acima pode ser comparada a uma bola de futebol. Letra C. As representações indicam materiais heterogêneos. Letra D. As substâncias representadas nas figuras podem ser classificadas como compostas, pois, por reações químicas, formam outras mais simples. Pois é, galera, olha, esse último exercício
que faz até acender uma vela para agradecer ao universo, para agradecer aos céus por todos os exercícios desta aula de hoje, que foram exercícios simplesmente fantásticos, sem grandes invencionices, sem grandes desafios, sem querer ferrar ninguém, tá? Exercícios extremamente honestos que deu para dar aquela contextualizada bem bacana na nossa aula de hoje. Então, nossos agradecimentos aos céus e às faculdades que colocaram esses exercícios, mostrando que não é um bicho de 7 cabeças passar no vestibular. Mas vamos à resolução então deste último exercício aí para você. Olha só, que exercício bacana. E aí nós temos um fulereno, nós temos um carbono grafite também, né, a estrutura do grafite, e nós temos o diamante. Veja o que pede aí. As figuras mostram substâncias que possuem as mesmas propriedades físicas e químicas? Não. As propriedades físicas e químicas do grafite, do fulereno e do diamante são totalmente diferentes. Eles são alótropos, eles são formados por um mesmo elemento químico, o elemento químico carbono, mas possuem estruturas e propriedades totalmente diferentes. Letra B. As figuras representam formas alotrópicas do carbono, sendo que a estrutura dos fulerenos acima pode ser comparada a uma bola de futebol. Olha que bacana, gente, claro que pode. Olha que bola sensacional, né? O fulereno, então, o Buckminster Fulleren, que está aí representado para você, uma bola de futebol. Alternativa correta eu já sei que é a B. Aí já cheguei à alternativa correta e o fenômeno que está ocorrendo aqui é a alotropia, ok? Belezinha, galera? A letra C, as representações indicam materiais heterogêneos? Não, são sistemas homogêneos formados por uma única substância, formado por um único elemento químico. São substâncias puras simples. E aí nós temos a letra D. As substâncias representadas nas figuras podem ser classificadas como compostas, pois por reações químicas formam outras mais simples. Não! Essa D está errada. A alternativa correta, a letra B, a alotropia, é o que nós vimos neste exercício bacaníssimo que está aí com vocês, ok? Bom, então, gente, para encerrar essa nossa aula de hoje, nós vamos abrir espaço agora para um experimentozinho final. Tem experimento final nessa aula de hoje, aí a gente encerra a aula com vocês, ok? Vamos lá então com o nosso experimento para você! E aí, galera, curtiram os exercícios? Pois é, nesta aula de hoje nós falamos sobre substâncias puras simples, substâncias puras compostas, misturas, sistemas homogêneo e heterogêneo e também alotropia. Então foi uma aula bem completinha para vocês aí, hein? Nas próximas aulas estaremos falando sobre análise imediata, separação dos componentes de uma mistura através de processos bem bacanas que vocês vão conhecer aqui no Quimicando com Kaká. Mas para encerrar a nossa aula com chave de ouro, vamos mostrar uma coisa bem bacana para vocês, uma brincadeira, aliás, que eu havia dito um pouquinho antes que eu iria fazer com vocês e acabei não fazendo durante aquelas demonstrações anteriores ao exercício. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para misturar óleo com água. Nossa, professor, mas é possível misturar óleo com água? Sim, é possível misturar óleo com água. Mas como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, é claro, eu vou pegar e colocar a água aqui. Tá aqui a água, belezinha. Agora, vamos colocar o óleo. Tá aqui também o óleo. E aí você percebe o seguinte, que nós temos duas fases. Olha aí, duas fases. Bacaninha, belezinha, certo? Bom, como é que eu faço para misturar esses dois aqui?
qualquer coisa que eu fizer aqui não vai dar muito certo, será? Olha só, quem vai ser o meu grande ajudante? Detergente, exatamente. Quando eu pego o detergente e coloco aqui, ele vai promover uma alteração nas polaridades, fazendo com que a água e o óleo se misturem. Então nós temos aqui a formação de um sistema coloidal, porque se nós observarmos no ultramicroscópio, conseguiremos ver as partículas dispersas na água, ok? Aqui nós temos um sistema coloidal, que, dada aí a proporção, né, nós podemos comparar a maionese. A maionese é um colóide, é uma emulsão, onde quem é que vai atuar como agente emulsificante, quem é que vai atuar como detergente aí no processo? O ovo. Quando você coloca a gema do ovo para produzir a maionese, ela atua como agente emulsificante, fazendo com que o vinagre e o óleo se misturem, dando então aquela maionese que nós utilizamos no lanche aí. Beleza? Vamos então fechando a nossa aula de hoje e encerrando mais um Quimicando com Kaká! Valeu, galera! Muito obrigado a você, meu querido, minha querida, você que esteve conosco em mais esta super videoaula aqui no canal Quimicando com Kaká. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e nos siga também pelo Instagram aqui no @Quimicando com Kaká e no nosso canal do YouTube Quimicando com Kaká. Vem com a gente! Até a próxima aula com mais um assunto super interessante do Quimicando pra você!